Lucas 13, do 31 ao 35. Eu vou ler o trecho, depois a gente volta meditando. Diz assim: a mensagem de Jesus a Herodes, o lamento sobre Jerusalém. Versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como galinhas junto aos teus próprios, os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos será deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Parar aqui, deixa a Bíblia aberta. Nós estamos numa sequência, e na semana passada, no domingo à noite, Jesus nos falava acerca da porta estreita. Na verdade, nós estamos numa sequência de advertências que Jesus tem feito para o povo que caminhava atrás dele, para o povo que o circulava, para o povo que estava ali andando, o acompanhando. Então, Jesus falou acerca da parábola da mostarda, do fermento. Jesus falou acerca da porta estreita. Jesus falou acerca da figueira estéril, que ela não dava fruto, se não desse, ela seria cortada e lançada fora. Então, Jesus está há vários versículos trazendo aos nossos corações, às nossas vidas, alguns alertas, algumas advertências acerca da nossa vida espiritual, da nossa vida diária. E aí, quando a gente chega aqui agora, depois de Jesus fazer vários alertas, chamando o povo ao arrependimento, dizendo que caso o povo não se arrependesse, ficariam do lado de fora, que do lado de fora haveria ranger de dentes, haveria choro interminável, que as pessoas bateriam na porta pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele diria: olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E aí, espera-se que depois de tudo isso, as pessoas estivessem com o coração quebrantado, com um espírito diferente, dispostas a ouvi-lo, dispostas a abraçar os seus ideais. Contudo, não é isso que acontece. Você vai ver que agora as pessoas querem se desfazer de Jesus. Quando a gente chega no versículo 31, aparentemente é um versículo que parece até assim: olha, os fariseus, eles estão querendo ajudar Jesus, porque o texto diz: alguns dos fariseus naquela mesma hora, ou seja, Jesus acabou de pregar que os últimos seriam os primeiros, que muitos primeiros seriam últimos, que a porta iria se fechar e que muitos iriam querer entrar e não poderiam. E aí os fariseus vêm e lhes dão um aviso. Aparentemente, você poderia dizer: olha, esses fariseus estão até virando amigos de Jesus, e eles dão um conselho para Jesus. Eles dizem que Herodes queria matá-lo, logo a única maneira de Jesus escapar dessa trama, desse propósito de Herodes, era fugindo. Ou seja, Jesus, foge daqui, mete o pé, vai embora, porque Herodes vai te matar. Estamos te dando um conselho. E eu lembro que quando eu escrevia esse esboço de hoje, eu lembrava de Salmo 11, que eu já preguei aqui na igreja. Foi uma das minhas primeiras pregações aqui na igreja, não era nem pastor aqui ainda. O texto de Salmo 11 é um texto muito interessante que diz assim: no Senhor me refugio. O salmista diz: olha, o Senhor meu refúgio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o monte. E aí eu lembro que quando eu preguei esse texto, eu dizia que o salmista, provavelmente Davi, nesse texto, estava cercado por inimigos. E aí conselheiros de Davi, amigos de Davi, chegam para ele e dizem: olha, Davi, você está cercado. Faz o seguinte, foge para o monte. Foge para um lugar mais alto e mais distante que você puder, como um pássaro. Porque você, Davi, é apenas um pássaro indefeso na mão das pessoas que querem te pegar. Porque o texto segue e diz assim: olha, os ímpios, Davi, armam o arco, dispõem a sua flecha para oculta disparar contra os retos. Estão destruídos os fundamentos. O que poderá fazer o justo? Ou seja, as pessoas trazem para Davi um cenário completamente terrível, destruído, e dizem para ele: olha, Davi, só tem uma solução, foge. E aí Davi diz: vocês estão doidos? No Senhor me refugio, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é o guarda de Israel. Quem sou eu para fugir? E aí Davi diz: eu me recuso a fugir. E aqui o esquema é o mesmo para Jesus. Olha, Jesus, foge, que nem você pode com Herodes. Foge, que nem você vai conseguir despistar ou fugir
do intuito de Herodes de te matar. E aí você vai perceber que no decorrer, eu já li, né, mas nós vamos ler de novo, no decorrer da exposição, que Jesus não considerou esse aviso como um aviso amigável. Primeiro, porque Jesus não agradece. Segundo, porque a resposta que ele vai dar, nós leremos agora novamente, você vai ver que não é a resposta de alguém que se deu por agradecido com essa notícia. E aí, no 32, Jesus responde e diz assim: ele, porém, lhes respondeu: se fosse uma oferta saudável, provavelmente Jesus diria: olha, muito obrigado, vejo que vocês estão mudando de opinião quanto à minha pessoa. Eram perseguidores, eram meus opositores, agora estão do meu lado, vou fugir. Não, Jesus responde. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa. Então, assim, eles vieram com uma notícia e Jesus diz: olha, minha resposta vai ser uma outra notícia, sendo que dessa vez vocês vão levar. Assim como vocês vieram como mensageiros de Herodes, como fofoqueiros de Herodes, vocês vão voltar, sendo que agora vocês vão voltar com uma resposta minha para ele. E aí, outra coisa que já chama a atenção, que Jesus diz assim: ide e dizei aquela raposa. Gente, se não fosse Jesus, qualquer um nessa circunstância seria taxado como louco. Quem em sã consciência chamaria Herodes de raposa? Chegam para Jesus e dizem: olha, um dos camaradas mais perversos da época, mais sanguinários, mais assassinos, mais poderosos da época, quer te matar. Jesus vai e diz assim: vai lá e diz para aquela raposa o que eu vou dizer para vocês. Ou seja, se Jesus não tivesse muita convicção de sua vida ministerial, do seu propósito, porque estava aqui, de quem ele era, de quem o guardava, de quem o sustentava, de que o refúgio dele era o Senhor e não a fuga simplesmente, ele não diria isso em sua consciência. Olha, diz para aquela raposa o que eu vou dizer. E aí, claro, raposa dando a entender aqui que Jesus considerava Herodes tanto astuto quanto alguém que tinha bastante artimanha, ou seja, alguém malandro, não sei se seria a palavra melhor para usar nesse contexto, mas enfim, Jesus chama Herodes de raposa, ou seja, alguém que não era muito confiável, alguém que era traiçoeiro, a gente pode considerar assim. Contudo, a resposta de Jesus já nos leva para um caminho diferente daquele que eu disse. Os fariseus não estavam ajudando Jesus. Eles não estavam em nenhum momento preocupados com as vidas de Jesus. Na verdade, tanto Herodes quanto os fariseus queriam se ver livres de Jesus. Os Herodes queriam se ver livres de Jesus porque Herodes temia que a pregação de Jesus levantasse contra ele, contra o regime político dele, uma rebeldia, uma rebelião, porque chamavam Jesus de rei, chamavam Jesus de Senhor, ele dizia que veio estabelecer o reino, e Herodes começou a ficar preocupado em perder o seu lugar, o seu posto, ou quem sabe até mesmo tomarem o lugar dele por causa de uma guerra, de uma insurreição dos judeus. Então Herodes se preocupa. Os fariseus também preocupados, só que não no sentido político, mas no sentido religioso. Jesus vinha pregando uma mensagem que descaracterizava e contradizia toda a religiosidade que os fariseus ensinavam, que o judaísmo distorcido ensinava. Logo, Herodes quer se ver livre de Jesus. Os fariseus também querem se ver livre de Jesus. Ambos, cada um com o seu objetivo. Herodes continua querendo manter e sustentar o seu posto político. Os fariseus querendo manter e sustentar o seu posto religioso. E aí, fazendo um breve paralelo aqui, eu não quero me perder muito nisso, mas talvez se fosse nos dias de hoje, não seria diferente. Políticos querendo matar Jesus porque ele estava causando um rebuliço, pregando sobre o reino, criticando talvez os abusos que são cometidos pelo Estado, pelo governo, pelas políticas públicas, enfim. E os religiosos, e aí eu posso colocar a maioria, talvez esteja sendo muito duro, grande parte dos pastores também estaria muito revoltado com Jesus e, se possível, querendo tirar a vida dele. Afinal de contas, Jesus estaria pregando, convenhamos, uma mensagem muito diferente da que é pregada na maioria das igrejas de hoje em dia. Então, Jesus estaria mexendo com a posição de muitos pastores. Jesus estaria colocando, vamos dizer assim, né, no popular, o faz-me rir de muitos pastores em risco. E assim sendo, cale-se Jesus, manda ele fugir, manda ele lá para os confins da terra, manda ele lá para os ribeirinhos, mas tira ele aqui dos grandes centros, que aqui ele está prejudicando o nosso negócio. Então esse era o contexto. E aí Jesus vai, chama Herodes de raposa. O texto segue, Jesus diz assim: diz a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia eu terminarei. Jesus está dizendo: olha, Herodes, você não precisa se preocupar comigo.
Eu estou fazendo aquilo que você não pode fazer. Meu interesse não é tomar o seu lugar político, tomar a sua posição, porque o meu reino, o meu ministério, a minha obra é expulsar demônios e curar enfermos. Então não se preocupe comigo, quero nada contigo, meu reino não é deste mundo. O que eu vim fazer é cumprir a vontade do meu Pai. Outra coisa interessante, e aí eu acho que vale uma reflexão aqui, é que Jesus, queridos, ou melhor, Herodes, é a única pessoa na qual, em toda a história da Bíblia, ou melhor dizendo, em toda a vida de Jesus, ele trata com indiferença. É a única pessoa. Tirando Judas, que em algum momento Jesus diz que ele era filho do diabo, tirando Pedro, que tem uma hora que Jesus dá-lhe uma exortada em Pedro, que diz: Jesus, você não vai morrer, para com esse negócio de morrer, história chata, tá tudo bombando aqui, o senhor está fazendo milagre, curando, multiplicando pão, está bombando, a gente já está, vamos plantar várias congregações aí, Judas está arrecadando um dízimo legal, aí vai morrer nada, vai continuar pregando aí Jesus fala: apartai-vos de mim, você não sabe o que fala. Apartai-vos de mim, está falando besteira. Então, tirando esses dois exemplos, que é uma exortação, Herodes Jesus trata com desprezo, tanto quando chama de raposa, e tem uma outra situação muito interessante. Quando Jesus é preso e é levado diante de Herodes começa a fazer um monte de pergunta. E assim, você não sabe com quem você está falando? Se você me respondeu, eu tenho poder para te soltar. Jesus não responde Herodes, ele permanece em silêncio. Quando vai diante de Pilatos, ele até responde algumas coisas, dá até algumas respostas para Pilatos, mas para Herodes, Jesus não responde nada, ele entra mudo e sai calado, mostrando mesmo um certo desprezo por Herodes. E aí, eu disse que vale a pena a gente refletir acerca disso, pelo seguinte, queridos, eu acho que, claro que a condenação é iminente para aqueles que não creem em Jesus, mas é terrível, meus irmãos, é terrível imaginar que naquele grande dia, e eu sei que é difícil falar um negócio desse, porque às vezes as pessoas acham que Jesus é um colega, é um irmão bobão, mas ele não é. Mas é terrível imaginar que naquele grande dia, aqueles que negaram ou aqueles que foram indiferentes para com Jesus aqui na terra, terão de Jesus também uma indiferença. Serão também por Jesus tratados com desprezo. Tanto é que a gente acabou de pregar aqui semana passada. As pessoas vão correr quando perceberem que era verdade a história de Jesus, eles vão correr para bater na porta do reino. E Jesus vai dizer: olha, a porta está fechada. É impossível abrir a porta para vocês. Ou seja, aquelas pessoas serão tratadas também com indiferença e com desprezo. Pastor, isso é duro. Contudo, a oferta do Evangelho está aí. O Evangelho tem sido pregado, anunciado. Jesus tem dito que as pessoas deveriam se arrepender com frequência no Evangelho de Lucas, e ainda assim as pessoas não faziam. Contudo, quando chegar naquele grande dia, as pessoas vão falar: Jesus, é verdade, né? Então abre a porta aí, que a gente não quer ir para o inferno, não. Dá uma última chance. Contudo, a gente já falou bastante aqui que não existe outra chance no Evangelho a não ser se arrepender em vida. Então, Jesus está dizendo: olha, Herodes, a minha obra, o meu calendário, o que eu faço, o meu ministério não está debaixo da sua vontade. Não me interessa se tu quer me matar, se tu quer que eu fuja, se os fariseus querem que eu saia daqui porque eu sou uma pedra no sapato. Não me interessa, a minha obra tem dia e tempo determinado para acontecer. Eu tenho que caminhar hoje e amanhã, e ao terceiro dia eu vou terminar. Por enquanto eu continuo expulsando demônios e curando enfermos. Ou seja, nada nesta vida tem poder para parar o meu ministério. Ou seja, nem um dia antes, nem um dia depois pode alterar o calendário de Deus. Eu vim para alcançar um objetivo, e esse objetivo vai ser alcançado, e assim também é na nossa vida. Temos um objetivo enquanto cristãos, enquanto crentes. E aí, é claro que, apesar de não concordar com aquele louvor que diz que não morrerei enquanto as promessas não se cumprir, porque ele não condiz com a Bíblia, porque lá em Hebreus diz que você lê lá os heróis da fé na galeria, e vai começar a dizer aqueles que morreram. E aí no final diz assim: todos esses morreram sem alcançar a promessa. Claro que a promessa naquela época era a promessa da terra prometida. Claro que a terra prometida apontava para Jesus Cristo, certo? Tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, o livramento de Israel do Egito, o descanso, uma terra de gozo, uma terra de paz, apontava para Cristo, para o reino milenar, para o reino eterno, beleza, mas muitos, é isso que diz Hebreus, se não me engano, capítulo 11, muitos não alcançaram aquela promessa. Então, esse louvor não condiz com a realidade bíblica. Contudo, é real, é válido dizer que enquanto o meu e o seu propósito, enquanto o meu e o seu objetivo nesta terra, traçado por Deus, não se cumprir, nenhuma arma forjada, nenhum propósito, nenhum desejo, nenhum plano dos homens, nada que os homens possam tramar ou tentar contra mim, contra a sua vida, pode ter efeito.
porque quem determina os nossos dias, quem escreveu os nossos dias, quem zela pela nossa vida, quem guarda a nossa vida, é o bom Deus, poderoso, Salvador e Criador dos céus e da terra. Logo, homem nenhum tem poder para frustrar os planos de Deus. Eu vou frustrar os planos de Deus na vida da minha irmã. Essa enfermidade, vai acontecer isso, aquilo. Não existe essa possibilidade. Os homens podem até planejar, arquitetar, pensar, enfim, planejar, contudo a última palavra sempre será do nosso bom Deus. E se a última palavra dele não for dada, meu irmão, pode se levantar o que for, que a nossa vida não será interrompida, ou melhor, os propósitos dele na minha e na tua vida não serão frustrados, porque depende dele, não da gente. Claro, pastor, temos nossa responsabilidade nessa vida? Claro que temos. Temos as nossas escolhas? Claro que temos. Temos a nossa participação? Sim, mas em última instância, entenda uma coisa, é tudo dele. Tudo vem dele, tudo é para ele. Então, depende dele. Se depende dele, ninguém pode frustrar, nem mesmo Herodes. 33 diz assim: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus agora está fazendo apenas mais na verdade, ele está reforçando o que ele falou no versículo anterior, trazendo mais algumas informações. Ele diz: olha, eu ainda tenho que caminhar hoje, amanhã, certo? E no terceiro dia eu vou terminar. Mas tem algo interessante também. Eu tenho que continuar caminhando, até porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém tinha por histórico matar os profetas. Tinha por histórico ser um lugar aonde os profetas eram levados. E aí eu vou expandir o comentário, não é nem profetas, todos aqueles que eram pedra no sapato para os religiosos, para a galera que estava no poder, para o alto escalão, para o clero, eram levados a julgamento aonde? Lá em Jerusalém. E em Jerusalém, o clero, o alto escalão, costumava condenar todos aqueles que iam contrário às suas ideias e os seus ensinamentos. Assim sendo, Jerusalém era a capital, o lugar determinado ou reservado, onde a maioria dos profetas morreria. E não seria diferente com Jesus. Ou seja, Jesus continuaria o seu ministério sem fugir, sem correr, sem se desesperar, sem entrar em pânico. Ele estava caminhando justamente para onde ele deveria morrer, para Jerusalém. Ou seja, o plano de Deus iria se cumprir. E não o que aconteceria em Jerusalém seria assim: olha, os maus venceram, Jesus morreu na cruz, o mal saiu vitorioso, o mal ganhou. Não, pelo contrário, o que aconteceria em Jerusalém nada mais era do que a profecia do que já havia sido dito desde o Antigo Testamento acerca do Messias, e também a continuidade da maldade que estava acontecendo no coração de Jerusalém, ou seja, aquela que deveria ser a capital, da onde deveria emanar a boa religião, a boa doutrina, a paz, as bênçãos de Deus, estavam perseguindo e matando aqueles que eram enviados de Deus. Tem uma passagem, não me recordo agora de cor, aonde interpelam Jesus e dizem para ele que ele estava transgredindo a lei. E Jesus diz assim: engraçado, vocês me acusam de transgredir a lei, contudo sois vós que estão planejando tirar a minha vida. Ou seja, vocês estão preocupados porque eu curo no sábado, vocês estão preocupados porque eu prego um reino de amor, de perdão, de graça, de misericórdia. Vocês estão preocupados porque eu digo que o reino dos céus é também para os gentios. Vocês estão preocupados porque eu digo que os últimos serão os primeiros os últimos. Ou seja, não importa a cor, raça, condição social, não importa a denominação, não importa quanto tempo de igreja. Eu estou dizendo que aqueles que se arrependerem vão entrar no céu. E vocês estão preocupados com isso. Contudo, vocês estão planejando tirar a minha vida. E isso não é transgredir a lei? É mais ou menos o que Jesus diz para eles. E eles se calam, porque sabiam que esse era o interesse deles. Ou seja, Jesus era um transgressor, tinha que morrer. Contudo, eles estavam planejando matar Jesus, indo totalmente contrário à lei de Deus também, e faziam vista grossas para o seu pecado. E aí, então Jesus segue dizendo: olha, nada vai me deter, nada vai me frustrar, e os maus não vencerão. Contudo, uma entrega voluntária vai acontecer em Jerusalém. Darei a minha vida para a remissão de pecados. Darei a minha vida para redimir pecadores. Darei a minha vida como cumprimento da profecia que já foi dito, que o meu sangue lavaria os pecados do meu povo. Segue, 34, diz assim: Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados.
Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Lucas agora insere um versículo chave de Mateus. Geralmente as pessoas conhecem muito esse versículo por causa de Mateus. Mateus tem uma passagem também muito dura, aonde ele repete especificamente, no direito seria ipsiliteris, né? Esse versículo. E esse versículo está, mais uma vez, confirmando o que Jesus já havia dito no versículo 33, que Jerusalém era onde matava os profetas, e está acrescentando também outras informações. Primeiro, você percebe uma repetição. Toda vez que Jesus usa Jerusalém, que Jesus diz, em verdade vos digo, toda vez que Jesus repete, ele está querendo primeiro chamar a nossa atenção, reforçar o que ele vai falar, e nesse caso, demonstrar intensa emoção para o que ele ia acabar de proferir, ou para o que ele ia proferir logo em seguida. E aí ele diz, olha, Jerusalém, é lamentável o que vocês falam. É lamentável que como a capital, como o coração da nação, de vocês deveria partir boas coisas, de vocês só está partindo coisa ruim. E é mais lamentável ainda, Jerusalém, sabe o que é? Que vocês, por diversas vezes, tiveram a oportunidade de serem aninhados, de serem protegidos, de serem guardados debaixo das minhas asas. Assim como uma galinha, quando vê um gavião vindo para arrebatar um dos seus filhos, os protege. Assim como uma galinha, quando vê uma tempestade próxima a abater os seus filhotes, ela também os protege. Eu, por diversas vezes, os chamei ao arrependimento. Eu, por diversas vezes, avisei que a condenação viria. E vocês não o quisestes. E aí, mais uma vez, percebemos aqui a responsabilidade dos homens. A responsabilidade dos homens. Ah, pastor, isso é muito difícil de entender? A salvação é totalmente pela graça. Não temos participação nenhuma, não compramos a salvação, não merecemos a salvação, não adquirimos salvação, não conquistamos salvação totalmente pela graça. Contudo, entretanto, todavia, a Bíblia diz que condenação é culpa sua. Se você for condenado, a culpa é sua. Entendeu? Se você for salvo, graças a Deus. Misericórdia, bênção de Deus. Eu não merecia, era tão pecador e miserável quanto qualquer um que está lá fora agora. Merecia tanto quanto qualquer um que está lá fora agora ser condenado. Não sou melhor do que ninguém. Glórias a Deus, porque Ele teve misericórdia na minha vida. Contudo, se eu for condenado, o problema é meu. Porque a oportunidade de arrependimento, de salvação, de servir a Cristo, de vir ao Evangelho, tem sido pregado a todo ouvido, a todos os cantos. Ah, pastor, o senhor diz aí que tem lugar que ainda não ouviu o Evangelho. É verdade. Mas Deus é soberano e tem todas as coisas sob seu controle. Ele diz que Ele não virá antes que todos os povos escutem acerca do Messias. Então Jesus alertou, contudo, constantemente, o povo não se arrependia. E Jerusalém, de uma maneira geral, né? É claro que deve ser pessoas que foram salvas em Jerusalém. Contudo, na sua grande maioria, você vai perceber que Jerusalém não se arrependeu. E aí a profecia de Jesus acerca da ira de Deus se cumpre em Jerusalém em duas partes. Se cumpre no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é destruída, sitiada, atacada, invadida, milhares de judeus são mortos, há uma dispersão, né? Tanto é que essa dispersão até auxilia na propagação do Evangelho, porque quando vem a perseguição, os cristãos, os judeus que tinham se convertido e os gentios, começam a se espalhar por todo o território e começam a levar o Evangelho a outros lugares. Mas a ira de Deus é derramada sobre Jerusalém 70, e a ira de Deus vai ser derramada também, e aí de uma forma geral, sobre todo aquele que não crê, quando Jesus voltar, quando ele bem disse aqui, olha, vocês vão bater dizendo, Senhor, abra-nos a porta, e ele responderá, não sei de onde vens. E aí o texto diz no versículo 28, haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus. Abraão, Isaque, Jacó, mas vós serão lançados fora. E aí ele termina dizendo que muitos virão de todos os lugares, contudo aqueles que não se arrependerem ficarão de fora desse reino. Ou seja, Jesus está tratando sempre do mesmo tema. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus será exigida e aqueles que não creem em mim serão condenados. 35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais vivereis até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor.
E aí Jesus agora começa a usar um pouco aqui de figura de linguagem, ou de uma linguagem um pouco simbólica, se assim eu poderia dizer. Ele vai dizer, olha, a vossa casa ficará deserta. Jesus não está falando especificamente de cada casa. Jesus está falando da casa de uma forma geral, da nação de Israel. E claro que a nação de Israel compreendia a casa de cada um daqueles que ouviam a sua pregação. É claro que isso compreendia também o próprio templo, que vai ser destruído. O próprio templo. Tanto é que quando Jesus diz, olha, eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, eles pensam que Jesus estava falando especificamente daquele templo. Contudo, eles não sabiam que Jesus falava dele, da sua morte de 3 dias. Mas também não sabiam, e aí isso é muito legal, a teologia chama isso, né? Uma maneira da gente explicar, que algumas passagens da Bíblia, elas têm dupla profecia, ou um duplo cumprimento. Eles servem para a época em que Jesus falava, e eles têm também uma mensagem escatológica, uma mensagem que vai se cumprir no futuro. Então, quando Jesus diz, olha, eu vou destruir esse templo, ele está falando do corpo dele. Contudo, aquela mensagem também apontava para que no ano 70 depois de Cristo, o templo seria completamente destruído. Quando Jesus diz aqui agora, olha, a casa vai ficar deserta, sim, Jesus está falando desse problema que vai acontecer em 70 depois de Cristo. Contudo, Jesus também está apontando para a desolação que vai acontecer de forma geral quando ele voltar no dia do juízo. Quando ele diz, olha, vocês não vão mais viver, Jesus está falando também, especificamente, daqui, da época que ele está vivendo. Ele diz, olha, vocês não vão mais viver. Contudo, quando eu entrar em Jerusalém, vocês colocarão os ramos, colocarão as vestes no caminho e dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Mas a gente sabe que logo em seguida eles diriam, crucifica esse, solta Barrabás. Então, essa fala de Jesus aponta para esse dia, mas também aponta para o Apocalipse, quando diz que quando ele voltar, Apocalipse 1:7, todo olho verá. Eu digo sempre aqui na igreja, que independente da sua condição, quando Jesus voltar no Apocalipse, todos os joelhos se dobrará. Uns se dobrarão em alegria, dizendo, era verdade, valeu a pena, era sério, conseguimos, vencemos, Cristo veio como prometido. Mas outros dobrarão o seu joelho, porque a própria Bíblia diz que terão a rótula dos seus joelhos quebradas e terão que se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Juiz dos Juízes, porque aí sim ele voltará como Senhor para julgar e não mais para oferecer salvação. Falamos sobre isso semana passada. Não sabemos qual é a linha, mas existe uma linha. Ah, pastor, quantas vezes alguém pode pecar e Jesus dá outra oportunidade? Não sei. Algumas pessoas podem pecar 30, 40, 50 e Deus dá oportunidade. Outras pessoas podem uma vez e perder a sua vida. Não sei, existe uma linha. Ah, pastor, que hora que acaba o período da graça, da oferta do Evangelho e vai começar o período do julgamento? Não sei. A Bíblia diz que não nos compete saber o dia e a hora, mas uma hora acontece. Então o que Jesus está dizendo aqui é isso, olha, vai chegar uma hora em que vocês perceberão que a casa ficará deserta e vocês não mais vão me ver, a não ser quando eu volte ou para entrar em Jerusalém para julgar, ou melhor, para ser crucificado, ou quando eu voltar dos céus para julgar toda a carne debaixo do céu. E aí, como eu disse, aqueles que se arrependeram em vida serão quebrantados e se alegrarão, dobrarão seu joelho de livre e espontânea vontade. Mas aqueles que não reconheceram em vida e não entenderam a mensagem de Jesus em vida, não confessaram Jesus em vida, dobrarão seus joelhos contra a sua própria vontade, para cumprir aquilo que diz versículos anteriores. Haverá choro e ranger de dentes. Então, cuidado com isso, meus irmãos, porque o texto diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, não existe outra possibilidade. Ou nos arrependemos, ou confessamos Jesus em vida, ou servimos Jesus nesta vida, ou o que tens reservado para nós é um fim muito terrível e muito triste. Bem, vamos terminar, fazer 3 aplicações para a gente acabar breves. A primeira aplicação que eu quero fazer é que esse texto nos traz uma verdade muito válida e muito animadora, apesar de alguns cristãos não saberem lidar com ela. É que Deus tem o controle de todas as coisas. É que Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Já citei, já repeti, já fiz essa aplicação aqui, até em outras pregações. Deus tem o controle de todas as circunstâncias. E aí eu digo que alguns crentes não sabem lidar com isso, porque alguns crentes, quando escutam isso, se tornam acomodados, se tornam relaxados.
Ah, pastor, se Deus tem o controle de todas as coisas, se Deus tem o controle de todas as circunstâncias, se Deus manda em tudo, se Deus sabe de todas as coisas, se a Bíblia diz e diz mesmo que todos os meus dias já estão escritos no seu livro, entendeu? Se a Bíblia diz que ninguém arrebata da mão dele, eu estou na mão dele, sou salvo, já fui batizado, tem gente que vai por esse viés e se torna negligente, se torna frouxo, e esse não é o propósito. O propósito dessa verdade, que Deus tem todas as circunstâncias na palma da sua mão, que Deus não perde nada do seu controle, pelo contrário, é algo que deve trazer conforto, consolo, vigor, disposição, ânimo, que independente da circunstância que estamos passando, Deus não perde as circunstâncias de controle, independente se o nosso barco perdeu o rumo e a gente está sendo levado pela tempestade, Deus não perde as circunstâncias, independente se a minha vida está sem rumo, se as portas se fecharem, eu não sei o que vai acontecer amanhã, Deus tem o controle de todas as coisas. Nós somos finitos, nós somos falhos, nós temos medo, nós somos imperfeitos, nós temos problemas, nós temos limitações. Deus não tem isso, queridos. Então, quando a gente prega, e eu repito aqui, que Deus tem todas as coisas sob o controle de suas mãos, não permita que isso seja um motivo para você se acomodar. Pelo contrário, use isso como algo que vai ferver, esquentar, animar o seu coração, independente do que você estiver vivendo. Deus tem o controle dessa situação. Ah, pastor, mas está dificílimo, é uma doença, é um desemprego, é uma crise conjugal, é rebeldia dos filhos. Deus tem o controle dessa situação. Ah, pastor, mas a situação, a decisão que Deus tem tomado não muito me agrada. Aí é problema seu de Deus, não me interessa, mas Ele tem o controle de toda a situação. Tanto é que Jesus não se desespera. É claro, né, eu já repeti muito isso, hoje em dia eu parei de falar isso. Mas quando a Ilana falava algumas coisas para mim, eu falava assim, mas eu não sou Jesus. Né? Essa é a nossa primeira resposta. Contudo, ainda que não sejamos Jesus e nunca chegaremos ao patamar dele, é obrigação nossa imitar. Então, se Jesus, diante dessa notícia, tu vai morrer, Herodes quer te matar, se tu der mole, ele vai tirar a tua vida. Se diante dessa notícia, Jesus ficou calmo, sereno, tranquilo, ele disse, olha, tipo aquela raposa lá, que eu caminho hoje, amanhã, e no terceiro dia eu termino, nem um dia antes, nem um dia depois. Esse 1, 2, 3 dias também é figurado, né? O tempo de Deus de se cumprir. Aqui falta aproximadamente 6 meses, é isso que dizem os teólogos, para Jesus ser crucificado. Então não é 1, 2, 3 dias literal, né, ou literais, mas sim figurados. Então, nós devemos olhar para as circunstâncias das nossas vidas. Eu sei que é difícil falar isso quando a gente está passando em crises, em momentos difíceis. A gente tem que olhar para essas circunstâncias e dizer, parecido com Jesus, olhar para a doença, olhar para o desemprego, olhar para a crise e falar, olha, eu não sei qual é o teu propósito. Não sei o que tu veio fazer aqui. Contudo, eu vou caminhar ainda hoje, amanhã, e no dia que Deus quiser, eu vou terminar. No dia que Deus quiser, um ponto final será colocado nisso. Certo? Porque não depende das circunstâncias, não depende da gente, depende dele. Ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa vida. Respiramos porque ele permite, vivemos porque ele permite, morremos porque ele permite. Sim, morremos porque ele permite. Duro, mas é isso que acontece. Certo? Então, gravíssimo. Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Não permita que isso se torne para você comodismo, mas que isso se torne uma grande arma no seu coração. E aí a segunda aplicação que eu queria fazer, ela é um desdobramento da primeira. Sabe por que também é interessante você crer que Deus tem o controle de todas as coisas e não deixar que as circunstâncias te trabalhem? Porque muitas das nossas preocupações, essa é a segunda aplicação que eu quero fazer, nem mesmo acontecem. Muitos dos nossos dramas, muitas das nossas crises, muitos dos nossos problemas existenciais nem chegam a se concretizar. Ou muitas vezes, quando acontecem, a gente diz assim no final, como eu já disse várias vezes, valeu a pena. Valeu a pena. Olha como eu aprendi nesse problema. Olha como eu cresci, olha como eu me aproximei de Deus, olha como eu me aprofundei nas verdades do Evangelho, olha como eu vi Cristo, como eu nunca tinha visto, como eu senti a presença do Espírito, como eu nunca tinha sentido. Então, das duas uma, ou você no final vai dizer, valeu a pena, eu vi Cristo segurar a minha mão, quando o chão se abriu, eu vi Ele me carregar no colo, como pai, porque eu não aguentava mais caminhar. Ou talvez nem aconteça, e você vai se sentir um bobo, um tolo, que vai dizer, caramba, quantas noites eu perdi, quantas oportunidades jogadas fora, porque eu fiquei criando uma tempestade, conforme aquele ditado, né? Igual o peru de Natal, não é isso? Morre de véspera.
A gente morre de véspera. E aí, queridos, eu estou me incluindo nisso, tá? Porque eu sou ser humano como vocês, não estou isento disso não, mas estou dando os meus exemplos. Eu cansei de passar circunstâncias e no final dizer, valeu a pena. Valeu a pena. E alguns dizem, pastor, você é doido, valeu a pena. Então, creia que todas as circunstâncias estão sob o controle de Deus. Porque algumas das nossas crises e preocupações nem mesmo virão a acontecer. E outras, se acontecer, serão, e sempre serão, com a permissão de Deus. Sempre serão, para nos levar mais para perto dele, para nos quebrar, para nos lapidar mais à semelhança de Jesus Cristo. Certo? Muitos de nós, não estou dizendo que são padrão, mas muitos de nós, se não for no aperto, se não for numa dor, numa tempestade, num deserto, dificilmente aprenderia algumas coisas que já sabemos. Dificilmente teríamos as experiências que temos hoje. Então, não murmure, não se desespere e não pense que as circunstâncias saíram do controle de Deus. E a última, para terminar aqui, percebemos nesse texto também, mais uma vez, a grande compaixão, misericórdia e amor de Jesus por pecadores. Você vê, Jerusalém está pronta para matar Jesus. Os fariseus estão prontos para tirar a vida dele. Um plano está sendo tramado. Ódio saindo pelos poros daqueles homens. E Jesus ainda diz, olha Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como uma galinha junta os seus pintinhos, como uma galinha junta os seus. Quantas vezes eu quis resgatá-los. E aí eu acredito que Jesus continua tendo a mesma postura. É claro, que, cuidado, eu também gosto de deixar isso muito bem claro. Jesus não fica, sabe, queridos, mendigando, me aceita, por favor, deixa eu entrar no seu time, deixa eu entrar na sua vida, Jesus não é mendigo, sabe? Jesus não é pobre coitado, ele é Senhor dos senhores. Contudo, eu não duvido que ainda hoje Jesus olhe para a vida de algumas pessoas que nós conhecemos e diga, olha, quantas vezes eu quis vos ajuntar, contudo você quer andar na rebeldia, quer andar no pecado, quer andar na indiferença, quer andar na contramão daquilo que eu tenho para você. Assim sendo, queridos, vai chegar uma hora, como eu disse, que essa linha entre graça e juízo, entre perdão e condenação, essa linha vai se romper. E com abrir e fechar de olhos, não teremos mais oportunidade, não teremos mais outra chance. Então, ainda diante de pecadores extremamente maldosos, querendo matar Jesus demonstra compaixão, misericórdia e amor. E essa tem que ser a mesma postura nossa, para com aqueles que estão lá fora, perdendo as suas vidas, odiando Jesus, falando mal de Jesus, falando mal dos crentes, falando um monte de bobagem. A nossa postura tem que ser a mesma de Jesus. Misericórdia, compaixão, pregar o Evangelho, oferecer a salvação para eles, orar, interceder, e entender que um dia éramos tão miseráveis quanto eles, que um dia estávamos tão condenados quanto eles. Se o nosso Jesus olha para Jerusalém, que vai matá-lo, se o nosso Jesus vai à cruz e diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem, se Jesus disse isso, né? Quem sou eu? Quem somos nós para dizer o contrário? Então, independente de quem seja, independente do pecador, independente do pecado a ser cometido, a nossa postura tem que ser de compaixão, misericórdia e pregar o Evangelho. Não estou dizendo aqui de ser conivente, não estou dizendo aqui de concordar com o pecado nem com a postura de ninguém. Estou dizendo aqui de ter a mesma postura de Jesus, que o mesmo que diz, olha, eu vou fechar a porta e vocês vão ficar do lado de fora, é o mesmo Jesus que diz, eu quero vos ajuntar, eu quero vos abrigar debaixo das minhas asas. Contudo, é com vocês mesmos, certo? Vamos terminar? Ficar de pé para a gente terminar?